Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós nesta manhã e se estenda por todo o dia. Hoje, 21 de março de 2021, a nossa revista Viver com Fé e Sabedoria tem o estudo número 11, destacando o tema sobre perdão como um ato de sabedoria de vida. Olhando para o dicionário, nós encontramos uma das definições dizendo que perdão é a remissão dos pecados, ou a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Bem, muito falamos e ouvimos sobre perdão. Mas já de início, vamos pensar se nossa prática de perdão tem também essa mesma quantidade do quanto ouvimos e falamos. No estudo de hoje, vamos destacar dois objetivos principais. O primeiro é refletir sobre perdão como fruto da graça de Deus por nós e em nós. E o segundo, incentivar a prática do perdão como fruto da sabedoria, como fruto de fé e sabedoria de vida. O texto utilizado como base está no livro de Lucas, capítulo 15, onde encontramos a parábola do filho pródigo, como parte do ensinamento principal de Jesus para publicanos, pecadores, fariseus e escribas. De um lado, os publicanos e pecadores, pessoas desprezadas pelos religiosos da época. De outro lado, os fariseus e escribas que se sentiam cumpridores da lei, religiosos e que se escandalizavam com o fato de Jesus acolher pessoas desprezadas pela sociedade da época. Associada a esta parábola, o autor do livro de Lucas coloca outras duas parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida. Vamos ver apenas parte do texto do livro de Lucas, capítulo 15, mas é importante que você leia este texto na íntegra. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículos 1 e 2. O versículo 4 diz: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? No versículo 8 temos: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E no versículo 11 e 12, Jesus ainda continua dizendo: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Bem, quando olhamos este texto, Lucas destaca inicialmente que havia publicanos e pecadores de um lado, que se juntavam para ouvir os ensinamentos de Jesus. E de outro lado, havia fariseus e escribas murmurando contra as atitudes de Jesus e sentindo-se escandalizados com isto. É neste contraste de situação que Jesus apresenta as 3 parábolas onde existe a alegria do resgate. Com maior destaque, podemos perceber na parábola do filho pródigo uma atitude que permitiu que o resgate do filho mais moço pudesse ser concretizado. E qual foi essa atitude? É a atitude do perdão oferecido pelo Pai. Sem esse perdão, a história teria outro fim, e o destino que o filho mais moço havia iniciado por um desejo inconsequente certamente seria trágico. Aliás, como já estava sendo.
Lucas, ao apresentar este momento, está destacando uma visão completa da salvação que Deus oferece às pessoas no decorrer da história. Podemos imaginar o pai, desde a saída do filho, se colocando diariamente em posição de observar os caminhos para ver se o filho retornava. Importante também observar que depois que o filho mais moço toma a decisão de voltar para casa, ele havia memorizado um discurso de arrependimento para dizer ao pai. Mas o que vemos é o pai tomando a frente e diz o texto que ao ver o filho ainda longe, se compadeceu e correu até o filho, abraçando-o e beijando-o. Lucas capítulo 15, versículo 20. Ali demonstrava antes de qualquer palavra do filho a sua disposição de perdoar e receber o filho de volta. Temos em sequência as palavras do filho e o pai já ordenando providências para restabelecer seu filho à posição de resgatado. Sem dúvida, a alegria de Deus é retratada nesse texto de Lucas, na parábola da ovelha e dracma perdida e do filho resgatado, não? A alegria de Deus quando quem está perdido se encontra. Temos também a representação de pessoas pecadoras que são alcançadas pela graça de Deus e se voltam para Ele. Isto alegra o Senhor, apesar de existirem pessoas que, assim como os escribas e fariseus, se escandalizam quando um pecador é resgatado. A respeito do amor perdoador do Pai, vale lembrar que seu desejo de perdão e acolhimento existia desde que o filho saiu de casa. Porém, para usufruir deste perdão é preciso voltar-se para ele. É nesse sentido que o arrependimento toma seu lugar importante no processo. Se nos afastarmos de Deus, Ele continua nos amando. Se erramos, seu perdão está sempre disponível, mas é preciso um movimento de nossa parte em direção a este amor e à graça divina para receber este perdão. Em se tratando de perdão como atitude de fé e sabedoria, é preciso considerar a menção do filho mais velho na parábola como um alerta. Se nos apoiarmos em nossa justiça humana, nos nossos feitos que julgamos corretos, acabaremos por achar que não é justo que quem assim não procede receba o mesmo amor ou amor maior, a ponto de ter seus erros perdoados. Nenhuma pessoa é menos amada por Deus do que outra. Seu perdão está sempre disponível. Portanto, chegamos ao ponto de entender que o desafio da vida cristã é perdoar. Agora, temos que entender que só podemos perdoar da forma como Jesus fez por nós se o amor de Deus nos alcançar. Se o amor de Deus presente em nós, sem o amor presente de Deus em nós, não temos força para exercer o perdão tal como Jesus nos ensinou. Dá uma olhada lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Na parábola do filho pródigo, o pai ensina ao filho mais velho que é preciso perdoar para resgatar a alegria. A celebração na casa simbolizava a felicidade do pai em perdoar. Para recebermos o perdão de Deus, precisamos manifestar o desejo de se apresentar a Ele e reconhecer nosso erro.
Ele está disposto a perdoar e nos aceitar de volta à sua casa. Somos então desafiados por Jesus a estender o perdão ao nosso semelhante, a fim de permitir a celebração da alegria em nosso meio e o estabelecimento da vida plena e verdadeira comunhão no corpo de Cristo. Busquemos cada dia viver esta realidade abençoadora, que sinaliza a vivência da fé e o uso da sabedoria. Oremos. Pai de amor, Pai que está sempre disposto a perdoar e estender a mão para aqueles que reconhecem o pecado. O Senhor é justo em tudo o que faz e o teu amor justificou a cada um de nós através do sacrifício de Jesus na cruz. Estendemos as nossas mãos a Ti, pedimos perdão pelos nossos erros e queremos ser cheios da Sua graça e amor, a fim de que, pelas nossas vidas, a sua graça e amor também alcance outras pessoas ainda perdidas. Obrigado por este dia, e que seja cheio de paz, e ao final do dia, reunidos em Teu nome, celebremos culto de gratidão e louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.